Adriano, Tá me ouvindo, Maria Lúcia? não tô te Ah, que vendo. bom. Eu E estou escolhendo aqui um fundo que esse outro computador não tem. o Cristiano, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo. Que alegria enorme. Imagina, alegria é minha, uma honra. Para nós é imenso. É Obrigado. alegria, honra. E eu estou preocupada com o Jorge Câmara. Por quê? Você falou com ele? Ué, Porque ele não peraí. entrou, né? Deixa Vê eu se ligar para você ele. consegue. Doutor, Deixa isso eu até ligar. por uma intermitência no YouTube, a gente teve que iniciar a transmissão. Então, é só para os senhores atentarem que a gente já está como se fosse uma pré-transmissão, ok? Ai, mas espera um pouquinho. Não, não, não Adriano. tem problema não. Mas é que de repente vocês precisam falar alguma coisa mais em particular, a gente já está meio que pré ao vivo. Hum. É, porque está faltando o Ok. Jorge Câmara. Não, tudo bem, doutor Cine. E a Adriana, eu não estou conseguindo vê-la. Eu não abri a câmera. Eu Ah, justo não abri. tá bom. Eu estou procurando aqui um fundo. Adriana, não se preocupe. Acabei de falar com o Jorge aqui, tá entrando. Está entrando? Que bom. Você vai falar primeiro, e ele 40 minutos, você, ele também, mais ou menos Olha, isso, ou até eu, menos, não sei, porque nós temos a Adriana. claro, não, eu acho que é o seguinte: quem canta antes, a Anitta ou a Madonna? Né? A Anitta, né? Então é melhor eu falar antes, né? Não dá para ser o contrário, né? Ih, Deixa o meu peraí. professor Jorge Câmara falar depois, né? Sim, Eu, mas eu faço a preliminar para ele. E escuta uma coisa, e aí você falaria mais ou menos, vamos, porque são 2 horas, né? Tá. Então, eu vou é, entrar pelo outro Não, computador que não está aparecendo a imagem. Eu vou sair e vou entrar pelo outro, tá? tá. A Adriana, ela vai falar alguma coisa também, claro. tá? E aí eu acho que 40 minutos, mais 40 minutos, eu não sei, eu vou fazer as apresentações, eu acho que dá, né? Ah, não, tá, com certeza. Eu não vou passar disso, não. Eu pretendo falar uns 30. Eu sou aqui o mais, o menos tarimbado para falar de filosofia, né? Cá entre nós, né? Então, Ah, não, seu pai falava muito em você. É, eu acho que até ele me disse que você fala alemão fluentemente. imagina. Olha, mas ia ser tão bom para mim se o conhecimento passasse pelo DNA, minha vida ia ser tão mais fácil, Maria Lúcia. Não, mas você fala alemão, não fala. Não, um pouquinho só. Mas ele dizia que é, ele tinha uma admiração muito grande por você. E, Poxa, nunca soube disso. pois é, e uma vez ele me falou que você falava alemão e que Pois estudava é. filosofia. E, Doutora Maria Lúcia, com licença. pois Nós não. estamos aguardando mais alguém. Doutor Cine acabou de entrar. Ah, que ótimo. Aham. Estamos Agora, aguardando o Jorge, né? é, Ele deve estar entrando em qualquer é, momento. Falta alguém, doutor? falta o Jorge Câmara, mas nós podemos começar, né? Inclusive porque o doutor Sidney está aqui nos prestigiando e ele tem milhões de coisas Com para. certeza. É. Então podemos Não, iniciar. não, se não tem problema, se quiser, a gente pode aguardar um pouco, enfim, só. Bom, bom dia a todos, bom dia, professora Maria Lúcia, Cristiano, querido Bom amigo, dia, presidente. Adriana, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia.
Maria Bom Lúcia, de dia, novo, eu doutor já tinha Adriano. me perdido, voltei. Doutor Sidney, é uma honra tê-lo, realmente. É. Podemos começar, sim, podemos começar. É, tá bom. É. Doutor Eu, Sidney, vou iniciar então lá no YouTube e retorno dizendo que estamos ao vivo. Doutor Sidney, muito bom dia, estamos ao vivo. bom dia a todas e todos, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, aqueles aqui presentes na nossa sala Zoom. Estamos dando início a mais um webinar Papo Cuiabê. Enfim, e agora, com a felicidade de abrir esse evento da Comissão de Filosofia do Direito do Instituto dos Advogados Brasileiros, a comissão conduzida de forma brilhante pela professora Maria Lúcia Girão, que tem nos proporcionado eventos cada vez mais instigantes e sempre nos levando a grandes reflexões sobre as questões envolvendo a filosofia do direito. A professora Maria Lúcia Girão tem permitido um espaço muito especial para o Instituto dos Advogados Brasileiros, onde talvez seja o espaço onde nós consigamos fazer as reflexões mais profundas, né, das discussões envolvendo as matérias tratadas pelo Instituto. Então, os ensinamentos decorrentes desses eventos, ensinamentos vindos da Comissão de Filosofia, têm contribuído muito para os nossos debates no processo, né, de deliberação, né, dos nossos pareceres, da elaboração dos nossos trabalhos. Então, fica aqui meu agradecimento público pelo trabalho brilhante que vem sendo feito pela Comissão de Filosofia, conduzida pela professora Maria Lúcia Girão. E hoje não seria diferente, né? Nós temos aqui hoje um tema que nos levará à reflexão da importância da filosofia jurídica para o direito penal. Enfim, pensar, né, em filosofia jurídica é sempre pensar nas bases, os princípios que sustentam as normas, as leis, enfim, as nossas reflexões acadêmicas, e nos permite, né, enfim, trabalhar e refletir intensamente, especialmente quando a gente trata da matéria penal, né, do nosso complexo sistema de justiça, especialmente na área criminal. Então, hoje, teremos aqui como palestrante o doutor Cristiano Fragoso, ele será devidamente apresentado pela nossa mediadora e presidente da comissão, professora Maria Lúcia Girão, doutor Jorge Câmara, e a doutora Adriana Santos. Desde logo agradeço enormemente a disponibilidade dos três para estarem aqui conosco nessa manhã de de mais reflexões na área jurídica. Então, eu, sem mais delongas, passo a palavra à professora Maria Lúcia Girão para que faça as primeiras considerações, enfim, e para darmos início a esse importante evento do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia a todos, tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigada, presidente Sidney. Eu sei que o senhor tem milhões de compromissos e vir nos prestigiar em mais um evento da comissão nos traz muita alegria. E quero agradecer ao senhor pelo apoio, pelo estímulo que vem nos dando esse tempo todo, porque realmente o IAB ele tem esse viés de um viés acadêmico, né? Um viés
em que é necessário que as pessoas pensem, leiam, né, e não fiquem num positivismo exagerado, né? Então, eu quero lhe agradecer muito todo esse apoio, todo esse carinho com a comissão. E queria também aqui ressaltar, né, que hoje nós temos o Cristiano Fragoso, né, que é um grande criminalista e professor da UERJ, de Direito Penal, e filho também de um grande presidente do IAB, qual eu sou muito grata a ele, porque praticamente a nossa comissão, nesse sentido de fazer palestras, né, foi iniciado por ele, esse trabalho de disponibilizar o conhecimento. Ele era uma pessoa assim inteligentíssima, era uma pessoa realmente entusiasmada, e ele gostava muito de conversar com o professor Aquiles. Os últimos momentos do professor Aquiles, e ele, sempre, quando o professor Aquiles vinha ao IAB, ele procurava estar presente, né, e conversar um pouquinho com ele. Então, eu quero agradecer muito também, né, a esse grande presidente que nós e também nessa mesma linha, né, nos incentiva. Acho que travou, né? A conexão da doutora Maria Lúcia caindo. Disponibilizar o conhecimento, né? Nós tivemos oportunidade de estudar, de aprender. Professora Maria Lúcia, sua conexão está estável. Enfim, agora, não sei se voltou. Doutora Maria Lúcia, tudo bem? Tudo. A Acho que agora sua voltou. conexão deu uma falha na sua fala. Agora voltou? Agora está Voltou. normal. Ah, então, eu estava falando, né, do o nosso estimadíssimo e admirável doutor Fernando Fragoso, que foi professor titular de Direito Penal da Universidade Cândido Mendes, foi vice-presidente da OAB do Brasil, né, e foi presidente do IAB também, né? E um grande advogado criminalista. E hoje nós estamos recebendo aqui, né, o Cristiano Fragoso, que ele tinha assim profundo orgulho, doutor Fernando, né, com este filho, né, que estava adiante de tudo e também com grande conhecimento de filosofia, de alemão, né? Então, será uma grande alegria ouvi-lo, né? Ele que milita na área criminal também, como disse, é professor. Queria também falar no doutor Jorge Câmara. O doutor Jorge Câmara, que é também professor, e aqui ressaltando, né, que ele é coordenador do núcleo de fenomenologia aplicada ao direito. E esse núcleo, ele é coordenador e ele criou este núcleo exatamente para divulgar a fenomenologia. Aqui nós temos 3 alunos do professor Aquiles: o doutor Jorge Câmara, né? A doutora Adriana e eu. Né? Então, foi uma pessoa muito marcante e que introduziu na UFRJ a fenomenologia jurídica, que é interessantíssimo. É um método, né, de busca da verdade e, a meu ver, talvez seja o método mais correto de se chegar à verdade de um fato, de um fenômeno. Né? O professor Aquiles é inesquecível, essa comissão deve muito ao professor Aquiles e, rapidamente, para
aproveitar o tempo máximo, né, do conhecimento desses mestres, doutores, a doutora Adriana Santos, que é procuradora de Justiça Militar, é professora, tem vários escritos e vem nos ajudando muito, né? E ela é especialista em cartas, fazendo exatamente essa conexão, né, da literatura, que é interessantíssima. Palavra para o doutor Cristiano Fragoso, que vai nos brindar com seu conhecimento. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria dizer que é uma honra muito grande participar desse evento preparado pela Comissão de Filosofia do Direito do IAB. É uma honra também ter aqui presente o nosso querido presidente, Sidney Sanches. É um prazer revê-lo, Sidney. E obrigado pelas palavras suas e especialmente da Maria Lúcia com relação ao meu pai. Meu pai era mais pródigo nas palavras sobre mim com os outros que comigo, né? Comigo ele acho que queria sempre se manter mais impávido e doutrinador, né? Até o final. Mas eu fico muito muito agradecido pelas palavras. Eu agradeço muito o convite que me foi formulado para participar desse painel pela professora Maria Lúcia Salles Girão, presidente da comissão e também detentora da medalha Levi Carneiro, pelo seu extenso trabalho aqui no IAB. É um convite que muito me devanece pela possibilidade de participar de um painel sobre filosofia do direito, que é um ramo do conhecimento que muito me interessa e até me fascina. A verdade é que quando a gente se aprofunda um pouquinho no direito, a gente logo vê que ele não é capaz de responder a todas as questões que nos assolam, e a filosofia constitui um deslumbramento constante e muitas vezes um meio de esclarecimento dessas questões. É uma satisfação ombrear aqui com o professor Jorge Luiz Fortes Pinheiro da Câmara, que foi, para meu gáudio, o meu professor de Direito Penal na graduação em Direito Penal, em Direito na UERJ, já há muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. E hoje, já há mais de 10 anos, é meu colega de departamento no Direito Penal da UERJ e um querido amigo. Apesar disso, a gente nunca teve a oportunidade de participar de um evento juntos. Então, por isso, para mim, é uma grata satisfação estar aqui com o professor Jorge e falar antes dele, né? Porque preliminar é preliminar, né? Não dá para a gente inverter. E é muito bom eu poder falar antes dele. Por fim, também queria agradecer aqui a possibilidade de estar com a doutora Adriana Santos, a procuradora da Justiça Militar e filósofa, a quem eu já conhecia pela sua bela e apaixonada palestra sobre arte, literatura e direito, que Vossa Excelência aborda desde a arte rupestre, a epopeia de Gilgamesh, Antígona, Franz Kafka. Achei muito interessante a questão da grafia, do Der Prozess com C, em vez de Z e beta, né? É um prazer conhecê-la, ainda que nesse ambiente virtual. E é muito bom estar aqui realmente com três orientandos do professor Aquiles Cortes Guimarães, a quem eu conheci, aliás, por intermédio do professor Jorge. Né? Almoçamos juntos, embora eu não tenha tido a oportunidade de ter sido seu aluno, pude conhecê-lo e perceber a sua cordialidade, a sua graça, a sua genialidade até. Bom, eu já vou passar o tema para não me alongar muito. Eu queria dizer primeiro que, diferentemente dos colegas de painel, eu não sou um juiz filósofo por formação. Eu sou um diletante na filosofia do direito, né? Então, eu poderia dizer que eu sou um penalista curioso em relação à filosofia do direito, e é claro que quando um penalista é chamado para dar uma palestra sobre filosofia jurídica para justos filósofos, cai num pânico momentâneo,
porque entra em algo novo, e sem saber muito bem se vai conseguir lidar adequadamente. Mas eu penso que o tema é de suma relevância, e eu acho que talvez eu não possa trazer muita coisa de novo para quem é justo filósofo, mas eu diria que o meu público seria mais os penalistas, porque me parece que realmente é necessário que os penalistas acordem para a importância da filosofia do direito. É verdade que o direito penal acaba sendo, em alguma medida, familiar a muita gente, porque mesmo para os não versados em direito, porque as leituras do café da manhã e os noticiários televisivos noturnos são inundados por notícias de casos escandalosos ou espetaculares sobre crimes violentos ou crimes sexuais, ou mesmo isso acontece nos seriados sobre crimes que nós vemos. Essa apresentação do direito penal midiática, ela nem sempre é fidedigna, e normalmente ela não inclui as questões, discussões sobre temas fundamentais do direito penal. Ao meu modo de ver, essas reflexões just-filosóficas são importantes para os problemas mais fundamentais do direito penal. E hoje há uma despreocupação enorme do jurista e ainda mais do juiz quanto aos aspectos just-filosóficos do direito penal e do exercício do próprio poder de punir. Entende-se que a filosofia, não só a filosofia, a história, a sociologia, não seria desimportante para o direito. Mesmo o tratado mais importante de direito penal da atualidade, que é inequivocamente o Claus-Roxin, chega a dizer que, na verdade, lamuriar que haja uma despreocupação com aspectos da filosofia do direito. Eu acho que a gente precisa evidenciar para os penalistas essa relação necessária entre filosofia e direito penal. É, é claro que a gente tem, quando estuda direito penal, um vislumbre, ainda que pequeno, da relação entre filosofia e direito penal, muito claramente na discussão sobre o fundamento e a finalidade da pena. Ali aparecem Sêneca, aparece Kant, aparece Hegel, e se discute qual é o fundamento, qual é a legitimidade da pena e qual seria a finalidade da pena na sociedade. Realmente a pena é a sanção mais incisiva que o Estado pode ter em face dos seus cidadãos por violações de direito e representa, quer queiramos, quer não, uma reprovação que tem um cunho, ou pelo menos uma repercussão ético-social, que está oculta na declaração de culpabilidade feita por um juiz, que supostamente atua um poder que lhe foi dado pelo povo, que é a fonte primária do poder constitucional. Então, a pena, como um instituto jurídico tão duro, precisa ser legitimado, especialmente em face do agente do crime. E essa legitimação vai ser dada pela filosofia jurídica, que vai dar contribuições fundamentais, discutindo aspectos de retribuição ou de prevenção, ou de uma mistura dessas questões. E não é à toa por isso que, além de Kant e Hegel que eu mencionei, Bentham, Feuerbach, Beccaria, Hobbes, Montesquieu, vários outros filósofos se ocuparam dessa questão do fundamento do poder de punir. E essas questões sobre o fundamento do poder de punir têm consequências práticas, né? Às vezes a gente fica achando que isso é algo que aqui só se dedicam os nefelibatas ou aqueles que não têm preocupações com questões mundanas. Mas basta pensar no seguinte: a ideia de ressocialização, que é um aspecto que legitima a pena, tem claras consequências práticas no direito penal. Hoje se entende que a prisão claramente não ressocializa, muito ao contrário, avilta, embrutece, diminui as possibilidades da pessoa de ressocializar-se. E isso levou claramente uma consequência prática de um avanço, num primeiro momento, da suspensão condicional da pena, e numa segunda onda de penas alternativas, e numa terceira onda de aumento das propostas de acordo, como suspensão condicional do processo,
como acordo de não persecução penal, tudo isso em relação a crimes de pequeno ou de médio potencial ofensivo. Então, a cada momento que se adota uma certa ideia que fundamentaria a pena, há consequências práticas muito claras. Essa fundamentação filosófica não pode nos fazer perder o contato com a realidade, né? As finalidades da pena, os fundamentos da pena têm que ser avaliados sempre a partir da aptidão da pena para atingir essas finalidades, né? A partir de dados empíricos. Então, é claro que a filosofia não será o único aporte, o único capaz de contribuir para questões relacionadas com a pena, mas é, nós teremos, claro, questões que vão vir da sociologia e tal. E essa, 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 essa reflexão filosófica é tão importante que ela também é importante muitas vezes para o processo, né? Basta pensar que a pena só pode ser imposta após um processo formal. Não é possível que alguém, olha, eu sou culpado, pois não, vamos lá, quero cumprir a pena. Não existe isso, né? O processo tem que existir. Então tem que ser um processo que se funde na presunção de inocência, seja revestido de garantias jurídicas. E para mostrar como essa reflexão é importante, basta a gente lembrar da exitosa luta da filosofia do iluminismo contra os processos penais no absolutismo, em que havia um instituto jurídico processual da tortura. Era um instituto jurídico processual, havia uma definição de como se faz a tortura, de quantidade de açoites, ou isso, ou aquilo. Então, isso era regulado, né? Então, isso foi muito importante, inclusive, para o processo, né? Agora, é interessante ver que não só no que toca a pena, que é um aspecto que nós, penalistas, vemos mais, mas outros vários aspectos relacionados até com o próprio crime, é muito importante a gente estudar a filosofia, a gente ter o aporte da filosofia. Por exemplo, no âmbito jurídico penal e político criminal, tem um conceito que assume uma posição central no discurso jurídico penal, que é o conceito de bem jurídico. A centralidade desse conceito é tão grande que muitos dizem que a tarefa do direito penal num Estado democrático de direito é a proteção subsidiária de bens jurídicos. Ou seja, a missão do direito penal seria proteger bens jurídicos. E também se diz que cada norma penal incriminadora, ou seja, cada crime, tem sua legitimidade e seu alcance fixado por uma afetação de um bem jurídico. Ou seja, se não se afeta um bem jurídico, esse tipo penal seria ilegítimo, ou se afeta o bem jurídico, só é legítimo a punição na medida em que afeta o bem jurídico. Ou seja, o alcance também da norma depende do bem jurídico. Então, esse conceito do bem jurídico ele é importante tanto do ponto de vista do aspecto macro, da tarefa global, da missão do direito penal, mas também no aspecto micro, da legitimidade de um certo crime. E, portanto, o que é bem jurídico? Há uma grande dificuldade de se estabelecer o que é bem jurídico no direito penal, mas é muito interessante ver que, normalmente, se faz uma fixação por aspectos negativos, por o que não pode ser bem jurídico. E um aspecto extremamente relevante, que estabelece uma restrição para o que possa ser bem jurídico, é o seguinte: não pode ser bem jurídico ou uma violação que represente uma mera imoralidade. Ah, Qual ramo do conhecimento melhor estuda a relação entre direito e moral? É a filosofia do direito. Não há dúvida nenhuma disso. Então, a filosofia do direito ela tem aportes importantes que ela pode dar para dizer que uma certa conduta é meramente imoral, não representa algo que tem uma violação tal que mereça ser objeto do direito, o quiçá, do direito penal. Essas questões de merecimento e necessidade de pena, que são centrais, que têm a ver com bem jurídico para o direito penal, só podem ser respondidas a partir de discussões com a filosofia do direito. E é muito interessante ver que, muitas vezes,
tanto o direito penal quanto a atividade do Poder Judiciário está embebida de aspectos éticos. Quantas vezes nós tivemos criminalizações que eram fundamentalmente éticas, como, por exemplo, a criminalização do adultério ou da sedução, ou a criminalização, essas já revogadas, né? Mas a criminalização do rufianismo, e não só. Quantas vezes, quando se tem numa sentença afirmações e até imposição de pena, aumento de pena em virtude de apreciações éticas do juiz, em virtude da conduta pessoal daquele agente. Será que isso é legítimo? Será que isso é razoável? E, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, a questão da moralidade administrativa, que foi inclusive alçado a um princípio constitucional, é um aspecto extremamente importante para estabelecer, por exemplo, que não cabe implícita insignificância nos crimes contra a administração pública. É uma relação quase simbiótica da ética, que é um ramo importante da filosofia, como se sabe, e do direito penal, não só diversos conceitos relacionados com o crime são fundamentados filosoficamente. Conceito de ação, que é um conceito que foi discutido durante décadas. Qual o melhor conceito de ação para que seja o fundamento da estrutura do delito? Ele é fundamentado filosoficamente. Weltzel, que era um penalista importante, que foi o introdutor do conceito final de ação, que até hoje no Brasil domina, que é a ideia de que a ação é uma atividade, um exercício de atividade final, ou seja, a finalidade é um elemento inextricável da ação, indispensável para que haja ação. Isso é um conceito aristotélico, um conceito fundado filosoficamente. O próprio Juarez Tavares, né, nosso professor Juarez Tavares, do Departamento de Direito Penal da UERJ, que certamente ocupa o posto de um dos maiores penalistas brasileiros de todos os tempos, hoje funda o seu conceito de ação na teoria da ação comunicativa de Habermas, um filósofo conhecido. Então, ou seja, mesmo para conceitos importantes, causalidade, que é um conceito importante para o direito penal. É claro que nós temos no Código Penal uma definição do que seja causa, né? Causa seria toda aquela condição sem a qual o resultado não aconteceria. Mas hoje se tem discutido entre os penalistas se não seria mais exata uma teoria de causa de um filósofo, John Leslie Mackie, que estabelece que causa é a componente necessária de uma condição suficiente, e que parece ser realmente uma teoria mais adequada para caracterizar o que é causa, especialmente nas decisões colegiadas, em que mais de uma pessoa dá um voto no sentido de uma certa decisão. Então, não é possível estudar causalidade ignorando o que dizem os filósofos sobre causalidade. Também não é possível pensar no fundamento e os limites da legítima defesa, do estado de necessidade, sem estudar ponderação de interesses, sem estudar qual o papel do ordenamento jurídico, a proteção do ordenamento jurídico, a relação do indivíduo com o Estado. Tudo isso são questões filosóficas que se empobrecem muito, a discussão empobrece muito, melhor dizendo, se não se busca a questão do ponto de vista da filosofia. Outra coisa, são vários os delitos que consistem na violação de um dever. Por exemplo, os delitos omissivos, os delitos culposos, os delitos próprios. É claro que o dever é um dever jurídico, mas nas franjas desse dever, e mesmo na discussão sobre a legitimidade desses deveres, a filosofia do direito tem uma importância absolutamente inegável, né? Continuando, conceito de culpabilidade, que é um conceito também central para a imposição de qualquer pena. Só existe pena se existe culpabilidade, e a culpabilidade é considerada, inclusive, a medida da pena. Existe um conceito mais ligado à filosofia do que o conceito de culpabilidade? Creio que dificilmente. A começar pela discussão
sobre a existência de livre-arbítrio, que é clássica da filosofia e que é elementar para o juízo de culpabilidade. Então, se diz que não há livre-arbítrio, então a fundamentação da culpabilidade tem que ser feita de outra maneira. E essa discussão da fundamentação da culpabilidade, que é considerada reprovabilidade, também filosófica. Será que a responsabilidade que se impõe com a culpabilidade é uma responsabilidade pela personalidade da pessoa? Ou será que é uma responsabilidade pela possibilidade que a pessoa tem de atuar de outro modo? Ou por uma atitude interna, juridicamente desaprovada? Tudo isso são questões que deve-se apelar à filosofia para que a gente possa ter uma resposta, ou pelo menos para dar uma densidade maior à resposta. Sem contar as questões de teoria do conhecimento, que a própria professora Maria Lúcia mencionou em relação à fenomenologia, né? O que é conhecimento? Né? O que é a crença verdadeira e fundada, né? O que pode se computar como conhecimento para compor licitamente argumentos numa discussão em matéria penal, ou para a formação de uma certa teoria, ou para uma discussão numa causa penal. Tudo isso, a epistemologia pode ter aportes absolutamente essenciais. E é interessante ver também o seguinte: muito embora desde mais ou menos uns 50 anos atrás, esteja assentado que a política criminal tem que, de alguma maneira, estar integrada ao sistema do direito penal, não há dúvida de que a filosofia também tem que estar. Foi a filosofia que, após o horror da Segunda Guerra Mundial, apelando ao direito natural e a outros elementos, que estabeleceu a invalidade de normas positivas injustas editadas pelos nazistas e que fez renascer a importância dos direitos humanos, do constitucionalismo, que foram crescentemente tornados direito positivo, seja no âmbito nacional, com a edição de novas constituições, seja no âmbito internacional, com a edição de declarações universais, com a edição de pactos e tratados multilaterais, e também, mais recentemente, é a filosofia que constituiu um argumento importante para discutir a juridicidade ou não da conduta de soldados da Alemanha Oriental que atiravam para matar em pessoas desarmadas que queriam fugir pelo Muro de Berlim, né? Há realmente uma consciência geral, um núcleo essencial do direito que nenhuma lei ou ato de autoridade pode infringir. Eu me lembro de ter ouvido a professora Adriana Santos falar de Antígona, que é a epítome, talvez a obra literária mais importante sobre esse assunto. Uma causa de justificação, mesmo se esses soldados tivessem autorizados a fazer isso, ela não pode ser admitida se ela viola grosseiramente, obviamente, ideias fundamentais de justiça e de humanidade. Essa violação, se ela for tão grave a ponto de infringir as convicções jurídicas relacionadas com o valor e a dignidade do ser humano, comuns essas convicções a todos os povos, não é possível que o direito estabeleça uma permissão nesse nível. Hoje em dia nós temos tratados internacionais que positivaram diversos desses ganhos do direito natural, do justnaturalismo e tal, e o valor justiça está concretizado nesses direitos humanos, qual seja o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à intimidade, e talvez a gente pudesse usar, inclusive, essas discussões para discutir questões brasileiras, como essa política criminal do tiro na cabecinha, né? A filosofia jurídica tem muito a contribuir para esse tipo de política criminal. A filosofia também tem inequívoca influência na política legislativa criminal. Historicamente, foram muitos os filósofos ou muitos os argumentos filosóficos manejados por juristas que entraram em controvérsias quanto ao que deva ser considerado para a produção de um novo Código Penal. Montesquieu, Beccaria, Voltaire, Bentham, Marat, Rommel, inúmeros. Isso se perdeu um pouco depois que os códigos penais passaram a estar em vigor,
mas com uma certa inflação legislativa penal, uma certa overcriminalization que acontece hoje em dia, tem se percebido uma tendência a rediscutir a teoria da legislação, buscar argumentos filosóficos também, para que se possa fazer uma crítica prévia das leis, para que os juristas não sejam só críticos da obra pronta, da lei pronta, mas possam eventualmente conformar, dar ajuda na criação de novas leis ou na não criação de novas leis, que seja dando argumentos filosóficos de questões formais sobre questões materiais. É, Também é difícil superestimar a contribuição que Michel Foucault, que foi um grande filósofo do direito, deu para a compreensão do sistema penal. A obra dele clássica, Vigiar e Punir, que demonstra claramente que se passou a uma sociedade da disciplina e que, na verdade, o sistema penal não tem só o poder de punir, mas tem um poder que tem efeitos muito mais generalizados, que é o poder de vigiar a todos, o poder de configurar a sociedade de certa maneira, absolutamente elementar para entender o poder do sistema penal. Essa presença, esses efeitos generalizados do poder, não só como algo que existe no Estado, mas também na própria sociedade, foi Michel Foucault e que isso tem uma aplicação importantíssima para o direito penal. Eu não sei como é que eu estou de tempo, mas eu queria também dizer uma outra coisa muito importante. É, é muito comum na Alemanha, a professora Maria Lúcia mencionou a Alemanha, dizer que na Alemanha inúmeros penalistas são ao mesmo tempo filósofos do direito. Gustav Hadbruch, Arthur Kaufmann, Jürgen Baumann, Hassemer, o próprio Jacobs, vários deles têm trabalhos sobre direito e sobre filosofia do direito. Por quê? Porque há uma ligação muito grande do direito penal com a filosofia. E há, inclusive, autores do direito penal que tentam construir sistemas de delito a partir de sistemas filosóficos. Alguns discípulos do Jacobs, por exemplo, querem, a partir de Hegel, construir a teoria do delito. E isso é muito comum. Agora, é hora, penso eu, e essa que é a minha mensagem principal, porque, evidentemente, a questão filosófica pode ser muito mais competentemente exposta pelo professor Jorge Câmara e pela professora Adriana Santos. É hora dos penalistas se darem conta de que a filosofia não é só importante, mas absolutamente vital para o direito penal. Giuseppe Bettiol, um grande penalista italiano, dizia que o direito penal nasceu como filosofia. E é verdade. O direito penal, no mínimo, é um filho da filosofia. Houve um certo movimento para tirar o direito penal do que se dizia ser uns grilhões da filosofia, o que não é verdade. A filosofia não aprisiona o direito penal. Ao contrário, a filosofia é capaz de lhe dar asas. E, como dizia Karl Popper, né, na verdade, todos os homens e mulheres são filósofos. Se eles não têm consciência dos problemas filosóficos, é porque, de alguma maneira, estão tendo preconceitos filosóficos. E são esses preconceitos que nós temos que deixar de lado. Muito obrigado. Excelente a palestra e eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, que eu sei que o seu tempo é apertado com a advocacia, com as Imagine. aulas, Prazer. mas realmente foi fantástica. E o seu grande conhecimento aí da filosofia. E voltaremos numa outra, Eu caí? Não, acho que está porque esse tema é importantíssimo. Está cortando? Eu vou passar a cortou um palavra. pouquinho, professora. Obrigado. Eu é que agradeço imensamente é, ter podido vir e voltará outras vezes, com toda certeza. Agora eu vou passar a palavra ao professor Jorge Câmara, pelo,
pelo horário. Sim? Bom dia a todos. Ah, Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente, doutor Sidney Sanches, que tem dado uma dinâmica bastante intensa para as atividades do Instituto. Inclusive, estive há pouco tempo lá no Instituto assistindo a uma palestra com o ministro Rogério Schietti, onde ele recebeu o título honorário da instituição e conversava com meu querido Cristiano Fragoso no almoço outro dia, que aquela palestra aponta um caminho epistemológico para o processo penal que nós ainda vamos perquerir, né, meu caro Cristiano? Ah, Gostaria de agradecer a Maria Lúcia, uma pessoa maravilhosa, sobretudo pelo grande coração que ela tem, que acho que é o maior atributo que alguém pode ter no mundo, é olhar o mundo pelos olhos do verdadeiro amor e da fraternidade, e isso a Maria Lúcia tem de sobra, além de conhecimentos jurídicos e filosóficos que transbordam em muito essa aparência singela que ela nos mostra, mas ao mesmo tempo de uma capacidade de cativar impressionante. Maria Lúcia, eu sou totalmente seu fã. Muito obrigada. Eu sou a fã. A professora Adriana, não tive oportunidade, talvez lá no FRJ tenhamos em algum momento, né? Mas não tive oportunidade ainda de aprofundar maiores conhecimentos. Infelizmente, quanto à sua obra também, porque uma série de fatores na minha vida me afastaram muito, inclusive do próprio Instituto, mas agora estou voltando à atividade e prometo que, a partir da fala do Cristiano sobre a sua obra, já fiquei literalmente babando por poder ler sobre a epopeia de Gilgamesh e todas essas correlações chegando até Kafka. Fiquei muito, muito curioso com isso. E o professor Cristiano me colocou numa situação bastante difícil, porque ele atribuiu a mim a autoria de um delito que eu não cometi. Eu fui professor dele, mas o direito penal que ele conhece não encontra em mim nenhuma raiz. As raízes brotaram dele, primeiro geneticamente, depois por mérito próprio, porque eu ouvia fazer uma explanação das ligações da filosofia com o direito penal e tomei duas ou três notinhas aqui do lado enquanto ele falava. Não sei se percebeu, anotei aqui que eu preciso aprofundar esse conhecimento e tudo, mas, de qualquer maneira, eu fico muito grato pela amizade e pelo carinho que é absolutamente recíproco. Inclusive, lembrando que eu tenho um livro que está aguardando o nosso café, A Culpa é Minha. Você me franqueou as datas e eu é que ainda estou com dificuldade de encontrar, inclusive um livro que tem muito a ver com o que nós vamos falar, que são as Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, escrito por Fénelon, que é um tratado de moral e ética, né? Feito para educar um rei, porque ele era preceptor do Delfim da França. Ele escreveu isso para tentar orientá-lo. Pois bem, dito isso, e prometendo que eu vou ser breve, até por conta do dom que eu tenho de fazer as pessoas dormirem rapidamente quando eu começo a falar, vou tentar ser ah, breve e objetivo, mas também apontar aqui algumas pesquisas que eu estou desenvolvendo e dando seguimento a partir desse período que eu fiquei um pouco parado. Ah, Falando de direito penal e de fundamento do direito penal, que o Cristiano muito bem ali nos apresentou com um problema filosófico, eu lembro que em Washington, na parede sul do monumento erguido em homenagem ao pastor Martin Luther King Jr., há uma frase que, traduzindo ou mal traduzindo para o português, ele diz que a escuridão não pode combater a escuridão, somente a luz pode. E nós olhamos o direito penal
e vemos que o direito penal passou por momentos de profunda escuridão, momentos que nós identificamos ali na Idade Média. E por que eu pontuo a Idade Média e não a Idade Antiga? Porque a partir de 2000 anos atrás, aproximadamente, a sociedade ocidental passou a ser regida por um padrão ético-moral ditado pelo princípio da fraternidade, pelo princípio de que eu deveria tratar ao outro como eu gostaria que o outro me tratasse, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, como gosta de nos dizer a querida Maria Lúcia Girão. Então, a partir desse momento, nós olhamos a Idade Média e vemos ali, sim, um evidente retrocesso, aonde a ideia de direito penal associada a preconceito, associada a castigo, associada a dor e sofrimento, encontra uma expressão muito clara, muito evidente. Expressão essa que, ao longo do tempo, vai sofrer atenuação com a obra do grande Beccaria, com a tentativa de racionalizar o sistema penal a partir de um viés filosófico, entendendo que o direito penal, inclusive eu lembro muito uma passagem muito curiosa, né, para não dizer interessante, do Delitos e das Penas, onde ele fala que o crime de furto não deveria ser objeto de pena de prisão, ele não deveria ser objeto sequer de criminalização quando houvesse a possibilidade da reparação integral do que foi furtado. É óbvio que nós não podemos simplesmente banalizar isso, atualizar e dizer, então vamos abolir a figura do 155 do Código Penal, mas isso traz à baila um problema muito relevante, que é o fato de que nós seguimos nesse caminho em que o direito penal se discutia no âmbito kantiano, do retribucionismo absoluto, ou hegeliano, do retribucionismo sistêmico ou jurídico, e isso nos conduziu a mãos cheias para o chamado positivismo jurídico, como um sistema de fundamentação e legitimação do direito penal a partir das normas. E nesse ponto, nós olhamos a obra do Gustav Hadbrook, como citado pelo Cristiano, para ver que o aluno virou professor, e o professor agora é o aluno. E o professor Gustav Hadbrook, quando ele publica a sua obra Filosofia do Direito, com um apêndice, 5 minutos de Filosofia do Direito, aonde ele vai fazer essa revisão do positivismo e fazer a crítica a esse positivismo, sobretudo no quarto minuto e quinto minutos, onde ele vai, após ter iniciado isso, dizendo que ordens são ordens, essa é a lei do soldado, e lei é lei, essa é a lei do jurista, e ele vai questionar aquilo justamente evocando os fenômenos recém-ocorridos da Segunda Guerra Mundial, que foi necessário se resgatar um conceito de direito natural, como bem mencionado pelo Cristiano, mais uma vez, de crimes contra a natureza da humanidade por ausência de uma normatividade jurídica naquela época, e com isso trazer a ideia de princípio, trazer a questão de uma natureza principiológica para o direito penal e a necessidade de nós buscarmos não só resgatar, mas aprofundar os princípios que regiam o direito penal a partir do liberalismo, quando ele surge lá atrás, quando aparece no horizonte jurídico a necessidade de princípios como anterioridade, legalidade, legalidade formal e etc. Isso lá atrás, né? Após a Revolução Francesa, naquele período, sem atentar muito para o fato de que aquele período foi um período de extrema racionalização que nós encontramos bem expressa no direito civil, seara, onde a Maria Lúcia nadaria aqui de braçadas em relação a mim, porque eu não entendo nada dessa área, mas eu sei que o Código Civil napoleônico implementou
o parâmetro patrimonialista para a resolução dos conflitos no âmbito civil, mas poucos penalistas atentam para o fato de que foi a pretexto de humanização do direito penal que se criou o princípio ou o valor da prisão ou da pena privativa de liberdade como um paralelo para o direito penal, aonde eu quantifico, abre aspas, o mal feito, fecha aspas, com uma quantidade de pena, o que tornou o direito penal não só quantificável, como massificável, ou seja, produziu-se de lá para cá uma quantidade nunca antes vista de normas penais, porque a possibilidade de eu quantificar um dano penal, que é sempre um dano não passível de ser suprido, a ideia de que eu possa, com pena, em quantidade, intensidade ou medida, estar compensando o mal ocasionado numa determinada conduta ou noutra, ela é uma distorção do direito penal, por quê? Porque ela nos leva a buscar mais pena ou mais direito penal para algo que é impossível de ser recomposto. Uma vida não vale 20 anos, não vale 30 anos, e não vale uma outra vida, porque cada vida é única. Então, na medida em que ela se perdeu, que ela acabou, nós temos que entender que o que eu tenho daqui é justamente o que a vida me apresenta daqui para frente. Ou seja, é o paradigma da existência, do continuar existindo, que eu tenho certeza que a professora Adriana entende muito melhor do que eu, como uma estudiosa de Kafka e outros existencialistas, mas que, de qualquer maneira, é fundamental que nós voltemos a esse ponto da implementação de um pensamento neocantiano que vai influenciar o direito no pós-guerra, que vai trazer para dentro do direito penal a noção de culturalidade, de valoração jurídica e social das condutas e tudo. E aí, lembrar do nosso querido professor Aquiles, de quem eu não esqueço nunca, Maria Lúcia já devia estar estranha, porque eu não tinha falado dele ainda, mas porque o professor Aquiles, e me permitam aqui fazer a leitura, né, para não ser injusto com ele, quando ele falava que princípio é padrão de racionalidade a partir da qual firmamos nossa crença, na garantia de um fundamento possível, mas isso não significa a certeza do próprio fundamento, a não ser na provisoriedade da sua vigência. Por que eu trago à baila isso? Para a gente poder entender por que nós, que começamos no pós-guerra uma série de mudanças no direito penal, implementando princípios e buscando valorações que levaram a tratados internacionais de extrema importância, tratados para a repressão da tortura, tratados para repressão do tráfico internacional de pessoas, tratados que atingem interesses transnacionais. E, entretanto, olhamos para o mundo e vemos o mundo de hoje não evoluir no sentido que seria natural para a humanidade, ou seja, no sentido de uma fraternidade mais intensa, porque hoje nós já discutimos direito subjetivo dos animais. E, entretanto, o direito penal continua alienando o réu da sua condição de cidadania. Ele é despido dessa condição, ele passa a ser um réu, ele passa a sofrer um juízo que, via de regra, é eminentemente moral, isso fica expresso nas sentenças condenatórias, aonde o juiz, atentando a um princípio que eu defendo, até onde eu sei, o único que teve a insensatez de falar isso, porque provavelmente está errado, fui eu, que é o princípio da alteridade, aonde o juiz tem que, antes de mais nada, entender que ele e o réu são essencialmente da mesma natureza. E, como dizia Russell, a intersubjetividade monadológica ela é essencial para a existência da sociedade, ou seja, o que eu sou enquanto uma mônada,
e me relaciono com as outras mônadas a partir da intersubjetividade, e essa intersubjetividade ela pede uma essencialidade. Daí o método fenomenológico de evidenciação das essências ser tão importante. E o que é a essência que nos reúne a nós cinco que estamos aqui na tela projetada? É a nossa essência de seres humanos, a nossa essência de compartilharmos da experiência da jornada humana na Terra. E o professor Aquiles aponta, a partir dali, um problema fundamental. Porque quando ele falou, deu essa definição do princípio como uma, uh, um padrão de racionalidade, ele coloca que ele está, então, sujeito aos ditames, segundo a doutrina e o pensamento filosófico predominante, embora nós tentemos fingir que não, a historicidade e a culturalidade, porque toda a culturalidade, toda a historicidade estão fadadas à transformação e, eventualmente, até à sua própria extinção. Quando nós voltamos no tempo e comparamos a escravidão pré-cristã, aonde em Roma havia, inclusive, a redução do devedor à condição de escravo, e depois comparamos com a escravidão pós-cristã, sobretudo se usarmos o exemplo da escravidão nos Estados Unidos, os grandes debates que provocaram, e pensamos um caso, o caso Dred Scott, onde em 1855, 8 juízes da Suprema Corte Americana julgaram que um escravo, que era o Dred Scott, não tinha direito à sua liberdade, apesar de estar em um estado onde a escravidão tinha sido abolida, mas porque ele tinha o seu senhor, o seu dono, ele estava submetido àquilo, porque ele era uma propriedade. Vejam, isso em plena vigência de uma historicidade e culturalidade cristã que, evidentemente, refutava e repudiava esse tipo de pensamento. É diferente você ir lá para a antiguidade. Então, a historicidade, ela nos leva à certeza de uma transitoriedade. E esse, para mim, é o grande risco que o direito penal faceia hoje em dia, quando nós buscamos, nos princípios, da forma como eles foram elaborados e construídos, um vetor supra-individual de caráter estável. Max Scheler vai dizer que eu preciso reconhecer a existência de uma ordem superior, que o Cristiano, mais uma vez aqui, anunciou quando ele falou de justiça. Nós paramos de falar de justiça penal. Nós falamos de justiça penal em termos de pena suficiente ou justa, de processo, com devido processo legal, evidentemente, mas e as questões que transcendem isso? Nós estudamos várias hipóteses, como, por exemplo, o Adrian Raine mostra isso no livro Anatomia da Violência, onde está provado que pessoas que tiveram, na sua infância, ausência de uma presença materna, paterna, de uma condição social, de uma alimentação saudável, essas pessoas, isso é pesquisa científica, não é chute científico. É pesquisa feita com todas as garantias, com grupo de controle, com tudo isso, demonstra que a incidência de violência, de comportamento violento nessas pessoas, ela é, se eu não me engano, coisa de 50% ou 60% maior do que daqueles que tiveram um processo. Inclusive, foi feita uma pesquisa enorme com enfermeiras e cuidadoras que durou, se eu não me engano, 20 anos fazendo o acompanhamento de grupos nesse sentido. E a filosofia, então, ela serve, pela fenomenologia, sobretudo, para denunciar essa questão e nos colocar o seguinte: primeiro, que nós demandamos novos princípios, mais atuais, capazes de suprir os conhecimentos que nós desenvolvemos e que o direito penal ainda não assimilou. O professor Cristiano colocou aqui, ele vai me cobrar royalties por isso depois.
a questão do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, traz algumas polêmicas sobre se ele protege, não protege, mas, de qualquer maneira, ele aponta uma centralidade do bem jurídico, ou seja, a norma penal não pode ter a natureza moral, ela tem que buscar proteger bens jurídicos, e eu, aí usando, como o professor Aquiles sempre nos recomendava, a partir da titulação pelo doutorado em filosofia, eles nos estimulava a formular nossas próprias ideias. Eu propus em dois artigos diferentes dois princípios que eu acho que nós deveríamos trazer à discussão, e um deles é o da retributividade ética. Retributividade ética é você entender que a pena de prisão ela está sujeita à percepção subjetiva do tempo, primeiramente. Ou seja, o tempo não pode ser tratado com a objetividade que eu trato o patrimônio. A percepção do tempo é diferente. Isso não quer dizer que eu vá tratar réus no mesmo processo, dando penas necessariamente diferentes, mas entender que o impacto da pena está na direta ligação com a subjetividade. Isso está no texto do professor Edmundo Husserl, Noções da Consciência Interna do Tempo, em que ele vai colocar é, exatamente esse problema de percepção. Por exemplo, a percepção do tempo de vocês nesse momento deve estar uma percepção de um tempo que não passa. Por quê? Porque a palestra chata faz isso, com que nós tenhamos a ideia de que o tempo não passa. Já do professor Cristiano, foi o contrário, a percepção já acabou, foi o que eu senti quando ele terminou de falar. Isso daí, por pior que seja para aqueles que estão submetidos a isso, como os senhores e senhoras, é uma compreensão prática dessa dimensão que o direito penal simplesmente aliena, e muitas vezes, por problemas empíricos ou práticos, faz com que o juiz unifique tudo. Já passou da época da gente diferenciar o juízo de condenação do juízo de sentenciamento, porque no que nós misturamos isso, o Cristiano, como advogado, sabe muito bem como é difícil você defender uma causa em que você tem que, ao mesmo tempo, muitas vezes postular uma absolvição e também alegar vetores de redução de pena, porque parece que você está se contradizendo. E você não vai ter a oportunidade de, num contraditório juízo, levar pessoas que digam do comportamento social daquele réu, do comportamento moral dele e tudo. Daí a retributividade ética, a ideia de que a sanção tem uma natureza ética retributiva, onde a prisão entra como um fator ligado à necessidade de afastamento social daquela pessoa. Ou seja, de que eu não posso simplesmente usar a valoração abstrata, a valoração normativa neocantiana que o direito penal traz, de valorar o crime no seu aspecto objetivo. Então, a pessoa pratica um crime sem violência, sem grave ameaça, sem proximidade. Eu ouço muito isso. Uma vez eu acompanhei um caso de um julgamento de um rapaz que estava respondendo por crimes contra a Previdência, o Ministério da Saúde, e ele teria desviado um volume bastante relevante de recursos, e os desembargadores, na discussão do voto, falavam que quantos remédios deixaram de ser comprados, quantos tratamentos, tudo isso muito justo e correto, mas o distanciamento ético não foi levado em conta. Eles pensavam na prisão, a prisão é a forma de nós trabalharmos isso. Então, isso é motivo para que nós o aprisionemos por mais tempo. Quando nós sabemos, como já foi colocado aqui, eu vou evitar os royalties dessa vez, que ela não ressocializa. Afora as APACs, as Associações de Proteção e Amparo aos Condenados, às quais faço a minha vênia, porque eu acho um sistema muito bom, que é um sistema que tem dado resultados excelentes quando mostra que a reincidência ali varia de 8% a 12%, que é um processo de humanização e tudo, e recomendo a quem quiser, existem vídeos no YouTube sobre elas, tudo são maravilhosos, mas que tem uma incidência mínima, 3%, 4% da população prisional brasileira. Então, nós prendemos,
Mandamos para a prisão pessoas que praticaram crimes que elas não poderiam praticar se fossem praticados diretamente, porque não tem esse viés. E por que isso acontece? Porque filosoficamente nós paramos de pensar sobre por que nós punimos, para que nós punimos, o que nós desejamos com a pena. Existem pessoas que têm que ser retiradas de um convívio social, um estuprador, um homicida, um marido abusivo que agride sistematicamente a mulher. Eu vou ter que, em algum momento, vou ter que tirá-lo do convívio social. Não que eu entenda que isso é um fim em si mesmo, que isso vai ser a razão dessa pena, mas ele vai ter que ser tirado. Por quê? Porque ele está praticando aquela. Porque ele é uma pessoa violenta. Daí eu lembro do Carlo Ginzburg, no livro Olhos de Madeira, onde ele fala sobre a metáfora do assassinato, ou de matar um mandarim na China, em que ele diz seria lícito. E aí vem até, mais uma vez, o Cristiano vai me matar depois. A conta que ele vai mandar vai ficar alta, porque isso, na verdade, ele vai fundamentar em Sêneca, que é justamente a questão da proximidade e distanciamento do mal. Então, eu tenho um mandarim na China que pratica atrocidades, e eu tenho um botão que, se eu apertar, eu mato esse mandarim. E se nós fôssemos quantificar a diferença entre quantos apertariam esse botão e matariam esse mandarim, e quantos seriam capazes de dar um tiro na cabeça desse mandarim, nós encontramos a diferença da reciprocidade ética. Então, eu posso dizer que aquele que fraudou, que burlou, que não sei o quê, numa instância ele tem a noção do mal que ele pode ter feito, mas quando ele olha o conjunto, ele não visualiza, ele não tem a percepção de enticidade, como dizia Russell, é você enquanto ente no processo perceptivo. É como se eu dissesse assim, eu desviei, mas tem tanto desvio, tem tanto lugar para onde o dinheiro vai, eu não vou me sentir culpado porque faltou dinheiro para isso ou aquilo, quando tem tantas coisas assim. E eu não estou com isso querendo banalizar a corrupção ou crimes desse tipo. Só estou trazendo à baila a necessidade filosófica de nós discutirmos a natureza retributiva ética da pena por um princípio que aborde isso. Eu trago aí, da minha autoria, um exemplo para os meus alunos que eu acho muito interessante, que é o John Tibbets. John Tibbets foi o comandante da Enola Gay, que foi a aeronave que levou a Fat Boy, a bomba atômica que explodiu lá em Nagasaki. E ele foi indagado, né, em Hiroshima, ele foi indagado se, tendo sabido que ele matou 70, 80 mil pessoas de imediato, crianças, idosos, doentes, feridos e tudo mais, pouquíssimos soldados, se ele teria feito a mesma coisa, ele disse que sim, faria, porque aquilo pôs fim à guerra. E eu criei para os meus alunos um dilema ético que eu coloco nas turmas de Fenomenologia e Direito Penal. Se ele responderia a mesma coisa se eu dissesse para ele, eu vou te dar uma arma com infinitas balas e você vai dar um tiro na cabeça de cada uma das crianças, idosos, mulheres que você matou com um botão. Vamos trazer para uma coisa bem atual. Susan Sontag, quando ela fala diante da dor dos outros, ela relata exatamente o que nós estamos vendo hoje no mundo, aonde a guerra, a violência, bombas, destruição e morte são absolutamente incompatíveis com todos os princípios que nós buscamos a partir da Segunda Guerra Mundial e do direito penal alijar. E vemos esses princípios redivivos, pessoas dizendo bandido bom é bandido morto, ou como foi também mencionado aqui, com um tirinho, um tiro aqui, ali. Então, nós vemos uma percepção daquilo que o Russell chamou de decadência do homem e da cultura na obra Renovação do Homem e da Cultura. Todo processo que se insere na culturalidade, na historicidade, ele vai ter um momento em que é necessário você renovar os seus fundamentos, atualizar, mudar. E foi essa a proposta fundamental da fenomenologia. Trazer a noção não só de um método para atingir a verdade, mas a noção de que nós somos sujeitos, a partir da nossa consciência, da fundamentação do universo que nos circunda. Então, na verdade, o que funda a norma jurídica não são os princípios são imperativos de racionalidade.
E eles mudam, eles se atualizam, eles evoluem, eles se desenvolvem, ou podem, malgrado a existência de princípios de vedação, a evolução reacionária e tudo mais, retrogradar, porque eu tenho, para mim, a impressão de que eles estão retroagindo claramente no mundo de hoje. E o Russell, quando disse isso, o que que ele fala? Ele fala da necessidade de uma refundação da cultura europeia, que o nosso professor Aquiles, falando aqui para os discípulos dele, trouxe para o campo do direito como uma necessidade imperiosa do direito de entender que é na intersubjetividade monadológica, ou seja, cada um de nós entendendo que nós somos uma mônada e, consequentemente, que a minha percepção integral do mundo é minha e só minha, eu não posso impingi-la integralmente a mais ninguém. E que eu devo procurar naquilo que eu possa ter de comunicação com os outros, o direito possível, a justiça penal possível, e ela começa por uma mudança, a meu juízo, para encerrar aqui, porque já acho que já tem alguns. O Cristiano, pelo menos, já está dando umas piscadinhas, eu acho que ele segurou um bocejo ainda há pouco. Nós precisamos passar por esse processo de uma fenomenologia aplicada ao direito penal para recuperar esse sentido e poder dizer, não é o direito penal que cumpre o papel de modulação, educação, de convívio social, de convívio moral entre as pessoas. Isso está no grau que está porque nós abandonamos os valores fundamentais da educação, da sociedade, da vida, do respeito ao outro. Isso é muito evidente quando nós vemos hoje em dia as pessoas falarem de direitos humanos com uma mão e com a outra tacarem pedra no outro. Por um lado, eu peço a abolição do direito penal e, do outro lado, eu reivindico muita pena ou mais direito penal ou criminalização de outras condutas. Esses comportamentos esquizofrênicos, eles são uma evidência do que Russell já tinha apontado no início do século XX e que nós não demos o devido crédito, com muitas exceções, e aqui no Brasil. Nós temos aquela que eu reputo como a maior delas, um dos três juristas de língua portuguesa, filósofos, justos filósofos de língua portuguesa, maiores de todos os tempos, junto com Miguel Reale, junto com Castanheira Neves, em Portugal, a meu juízo, é claro. E não só eu, mas também a enciclopédia de fenomenologia lá na Alemanha também concorda com isso. E estabeleceu, então, que nós precisamos trazer para o direito a compreensão desse aspecto fundamental. E com esse aspecto fundamental, entender, para fazê-los uma última tortura, com o último princípio que eu publiquei, que é o princípio da segunda chance, entender que qualquer um que seja submetido ao direito penal e condenado, justa ou injustamente, e isso é algo que escapa ao nosso horizonte, mas como um ser humano, ele é um ser ético. Sendo um ser ético, ele é um vir a ser constante. Não é o dever ser normativo ao qual nós nos submetemos, mas o dever ser humano, do indivíduo. Cada indivíduo é capaz de mudar a sua trajetória e, com isso, mudar o seu destino, mudar o seu fim. E quando nós olhamos processos penais, réus, e julgamos eles antes mesmo da sentença, e depois da sentença, mantemos esse julgamento como um caso perdido, como alguém que não tem jeito, como alguém, nós estamos reduzindo o ser humano a menos do que um ser humano. E aí entra aquilo que eu já falei. Será que, se o julgador se colocasse no lugar do julgado, ele teria esse mesmo rigor, essa mesma compreensão? Bom, agradeço muito. As brincadeiras e piadinhas fazem parte para tornar, né, um evento dessa natureza, depois da palestra brilhante do professor Cristiano, pouco mais palatável do que seria normal se eu tentasse fazer sem as piadinhas.
além do que é da minha personalidade, coisa que eu já assimilei e não tenho por onde mudar. Então, mais uma vez agradeço essa oportunidade, à professora Maria Lúcia, por quem nutro uma estima fraterna e profunda, ao Cristiano, por quem eu nutro um carinho, não vou dizer professoral, porque eu não me vejo como professor, mas um carinho de um amigo mais velho. A professora Adriana, a quem espero conhecer melhor, inclusive pelos escritos e tudo, é o professor Dr. Sidney Sanches, tudo que ele vem fazendo pelo nosso instituto. Fantástica aí a sua palestra, abordagem, inclusive essa questão, né, da entropia, que eu muito que você acentuou, né, e que a querida Edith Stein, discípula do Russell, né, é a tese dela de doutorado, né, empatia, né, que é muito importante o julgador se colocar no lugar daquele que ele está julgando, né? Para que realmente não deixe morrer o aspecto humano, que, na verdade, nós não mais vemos isso. Né? Nós vemos apenas um positivismo, aplicar lei, condenar, extirpar aquela pessoa e não ela, né? Que tipo de educação, que tipo, como você acentuou muito bem, de meio, né? Que ela esteve e que ela faz aquilo sem ter, talvez, eu não entendo muito bem direito penal, mas sem ter muita consciência, né? Então, essa questão da empatia ou entropatia, como dizia o Russell, né? De se colocar no lugar do outro, eu acho que os juízes deviam ter isso muito em mente, porque eu acho que aí se alcançaria a justiça. Gostaria também de ressaltar aqui, eu vou pegar aqui, eu ia trazer para cá, mas é um livro fantástico que o professor Jorge Câmara disse que iria fazer, aliás, já houve o lançamento dele, mas é um livro bem interessante, que são os fundamentos e a crise do direito na modernidade, perspectivas filosóficas dos direitos humanos segundo a fenomenologia. Né? É um estudo excelente e que vamos ver se em breve marcamos, né? Nós tínhamos conversado acerca disso, mas a vida que a gente leva é bastante tumultuada, né? De fazer um lançamento aqui no IAB, né? O, a dedicatória é de 2015, né? Querida amiga Maria Lúcia, a quem devo a compreensão do papel fundamental da, da divulgação das ideias, né, filosóficas, seu exemplo e dedicação a Jesus Cristo, né? Como nosso mestre. Então, esse livro aqui é um livro fantástico. O professor Jorge Câmara faz uma, um estudo profundo, né, inclusive explicando a questão fenomenológica. Gostaria, antes de passar a palavra para a Adriana, não só parabenizar, cumprimentá-lo pela magnífica, que o meu amigo querido falasse um pouco e como se consegue, através de prova, como se consegue ingressar no núcleo de fenomenologia aplicada ao direito, no FEM, que é na UERJ. Né? E eu acho de extrema importância que a divulgação, né, deste núcleo de fenomenologia.
houve uma falha aqui, você falou para mim, para eu falar sobre isso, né? Como se Ah, tá. ingressa? Como se ingressa? Veja bem, foi o que eu falei. Eu tive aí um período que o professor Cristiano sabe muito bem, de 2018 até ano passado, com uma série de intercorrências pessoais e de saúde, você também sabe muito bem. Então, eu fiquei um pouco afastado até da nossa comissão e de outras atividades por esses problemas que, graças a Deus e tudo mais, estão agora superados. Eu estou voltando aqui à carga total. Inclusive, aproveito e ensejo para convidá-la e a professora Adriana, que foram discípulos do professor Aquiles, para nós promovermos eventos por esse núcleo, né? Que ele existe formalmente, tem uma portaria criando, né? E pretendo ver se nós organizamos duas atividades. Uma é um livro em homenagem ao professor Aquiles, para o qual já convido todos os que estão participando aqui para darem suas contribuições, e a outra um seminário a partir do qual nós possamos trazer. Normalmente, quem faz parte do núcleo são os alunos que se inscrevem nas minhas disciplinas de fenomenologia e direito penal, que também se chama filosofia e direito penal, que é para iludir. Eu boto filosofia e direito penal, eles pensam que vai ser filosofia. Ah, filosofia. Não, é só fenomenologia. Vem para cá e vamos tentar convertê-los a. Que agora eu já sei que eu tenho um material a mais da professora Adriana que eu preciso conhecer, porque empatia é o título, inclusive, do livro que eu estou escrevendo, que é Empatia e Direito Penal. Não, Que maravilha. espero que com isso eu não esteja plagiando ninguém, Não, mas, de né, forma precisamos alguma. desenvolver. Então, basicamente assim, quem quiser participar, me manda para mim, manda para o meu WhatsApp tudo, para eu formalizar isso, mas eu sou muito ruim de formalidade. Nesse ponto, eu pareço muito com o professor Aquiles. O Aquiles tinha quem fizesse para ele, porque ele mesmo não, né, avesso à formalidade, inclusive nas apresentações, e tudo, ele era muito. Nesse ponto, intelectualmente longe, mas nesse ponto eu me pareço muito com ele, porque eu não sei ainda. Vou ver se eu abro aí na UERJ uma monitoria, alguma coisa assim, para ver se eu consigo alguém para braço com braço para fazer a coisa andar um pouco mais. Mas isso já está certo. O livro para esse ano ainda e o seminário para o segundo semestre também. Agora, é, advogados e outras pessoas que não fizeram a UERJ, né, que gostariam de se inscrever, como fariam? Você pode colocar o seu e-mail? Eu vou botar no chat o e-mail. Tá, porque eu conheço algumas pessoas que têm o maior interesse em estudar a fenomenologia. Então, muitíssimo obrigada por essa maravilhosa palestra, né? E eu vou passar agora à doutora Adriana Santos. Com a Eu que palavra. agradeço. Obrigada, Maria Lúcia. Doutor Sidney, uma honra tê-lo realmente nesse momento. Tenho certeza que é por conta do doutor Cristiano Fragoso e do doutor Câmara, né? Mas realmente abrilhantou muito essa nossa manhã. É, da minha parte, é óbvio, né? Aproveitando a sua presença, realmente eu gostaria de registrar que eu fico encantada com o IAB, né? A Maria Lúcia me fisgou exatamente por conta disso, porque eu vejo, e eu digo sempre para as pessoas, quando eu tenho oportunidade, basta você pegar o site do IAB e olhar as comissões permanentes que o IAB tem. É sensacional, ou seja, o empenho que vocês têm de realmente trazer a discussão, né, realizar discussões sobre temas que permeiam toda a nossa vida, com a formação dentro dessa linha que os nossos palestrantes colocaram, que a gente não tem como desvincular o passado do presente para um futuro, eu fico realmente encantada e é por isso que eu estou aqui. Peço até desculpas, que eu acho um abuso, né? Eu estar aqui, mas a Maria Lúcia acaba sempre me Ah, convencendo não, e é uma honra, realmente é uma honra poder estar aqui e eu
também sei que ela faz isso por conta do professor Aquiles. É um lado bonito da coisa, né? Estarmos aqui reunidos, alunos dele, podendo estar trazendo, manter vivo os ensinamentos dele. Ele sempre foi extremamente dedicado. O doutor Fragoso não teve, como ele disse, a oportunidade de ser aluno dele, mas uma das maiores características dele era o acolhimento, e eu acho que isso o senhor percebeu nesse encontro que o senhor teve. É, Muito, é o muito. acolhimento a todos, né? Ele estava realmente sempre de portas abertas, e eu me lembro muito de uma reclamação dele como advogado, isso eu não vou esquecer nunca, que ele reclamava que os juízes não escutavam. O nosso problema na justiça é todos queremos ter essa oportunidade da escuta. O que vocês colocaram aqui, doutor Câmara, eu tive a oportunidade de ler os seus artigos na revista do professor Aquiles, né, exatamente da fenomenologia da faculdade, que eu acho muito bonito que o tribunal, né, porque foi uma iniciativa do professor com o doutor André Fontes, e ela é publicada pelo Tribunal Regional Federal, e eles mantiveram, em que pese agora ela repaginada, não é mais só de fenomenologia, mas eles mantiveram nesse começo o nome como realmente uma homenagem a ele, que é justíssima, né? A importância dele dentro da nossa filosofia e de alavancagem da fenomenologia realmente é gigantesca. Da minha parte, eu não tenho nada para falar, não sou nada, ao contrário, a Maria Lúcia, ela faz propaganda enganosa, né? Porque eu não sou Não, professora como os senhores. E, doutor Câmara, o que ela quer é que justo eu escreva, porque eu não escrevo, entendeu? Eu gosto de transmitir a pesquisa, né, que eu fiz, porque o professor Aquiles ele tinha isso, ele acreditava na gente, como o senhor disse, né, ele queria que a gente realmente alçasse e dava essa oportunidade da gente poder criar. E por conta disso, realmente eu me aventurei, eu acho que foi a tese mais longa que teve na faculdade, né? Mas eu consegui concluir. E o professor Fragoso realmente ele tem uma capacidade de captar, né? Ele viu que o foco da tese foi desenvolvido a partir exatamente dessa questão da linguagem. Mas, para mim, o fundamental aqui hoje foi que vocês colocaram o porquê que a gente vai para a filosofia, né? Como eu sou sou promotora, hoje procuradora desde 97, e realmente o direito não responde. O doutor Fragoso começou por aí, e é verdade, a gente vai para a filosofia por isso, e cada vez né, fico mais triste de ver isso, um distanciamento, a falta de percepção de quem atua no direito penal, da importância de você querer compreender o porquê estamos ali, qual é o objetivo daquilo. Se não, e hoje, né, efetivamente, eu acho que a situação está se agravando por conta dessa quantificação, de tudo virar um número, né? Ou seja, nós perdemos a nossa humanidade porque ficamos atrás de números, e o pior dos números é o econômico, né? Porque nós somos reduzidos a possibilidades econômicas contingenciais, e isso eu acho que maltrata muito, muito, muito quem vai às barras de um tribunal. Né? E como eu sou procuradora da Justiça Militar, ou seja, a nossa atuação é única e exclusivamente na área penal, nós somos uma justiça diferenciada, isso não há como negar. Eu faço uma audiência de custódia, normalmente os juízes levam 1 hora e meia para uma audiência de custódia. Né? Então, quer dizer, as inspeções carcerárias também são longuíssimas, eu procuro saber a vida, acompanho a parte médica, ou seja, isso não é a realidade dos senhores como advogados dentro desse sistema, mas eu não vejo diferente dos senhores, porque efetivamente a gente não encontra, nem todo promotor se sente custos legis, e isso é uma coisa que me dói, porque eu acho que o promotor sempre será custos legis. Então, eu acho que a filosofia ela pode ajudar e contribuir muito para essa formação, essa chamada, né, de todos que atuam na área penal, da importância de nós pensarmos e refletirmos. O Kafka, para mim, ele é fundamental por isso, porque ele expõe
todos os problemas do sistema, onde todo mundo acha que é absurdo. Não, não é. A gente sabe que é uma forma de costurar, é óbvio, tem uma capacidade, é um gênio também, mas é a forma de chamar, é o chamamento que ele faz da sociedade para todos esses problemas, e a área criminal, ela é a mais sensível, porque ela trata exatamente com a liberdade da pessoa, né? E ao longo da história, como o professor Câmara colocou, né, com a própria vida, né, a forma de enfrentamento que se tem desses problemas sempre foi, eu diria que ela nunca alcançou efetivamente uma evolução, né? Nós já passamos por diversos estágios, acreditava-se que exatamente estaríamos num processo, num caminhar, mas a gente sente um retroceder, e isso também dói muito, né? Você ter que eu estou fazendo agora um curso que eu faço, estou fazendo o curso da Escola Superior do IAB de Criminologia, sou a única promotora, é óbvio, né? Só tem os advogados. Eu fico quietinha lá, mas estou aprendendo muito. O curso é maravilhoso, de uma qualidade imensa. E faço os cursos da Escola Superior do Ministério Público. Estou fazendo um agora dos crimes de Estado de Direito. E eu acho que dói muito a gente ter que. Estamos resgatando o pós-guerra para poder lembrar de como enfrentar as situações, do que é realmente, do que se quer, de como salvar e manter a democracia. É muito triste, eu acho, que estarmos nesse estágio, quando deveríamos hoje estar discutindo exatamente o crime, o acusado, trazê-lo efetivamente à voz dele, né? Hoje estamos, né, o próprio Ministério Público está lutando muito pela vítima, pela voz da vítima, que também é fundamental. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar só com discurso, né, com palavras. O importante era a essência, nós conseguimos realmente alcançar um nível, um desvelamento das camadas, né? E isso a fenomenologia realmente ela nos ajuda, e o professor Aquiles é de uma memória única e ímpar. Eu só posso agradecer, amei, adorei, não dormi, tenha certeza, professor Câmara, é impossível dormir. Gostei muito, professor Fragoso. Maria Lúcia, como sempre, ímpar na escolha das pessoas que realmente é uma oportunidade muito grande. Agradecendo mais uma vez ao IAB por essa estrutura, dar essa oportunidade e esse registro, porque fica lá, fica na TV IAB e as pessoas podem resgatar de acordo com. Pensou naquela temática, ela vai lá e aquilo contribui, né, para o pensamento, né, para o estudo. Então, eu só tenho a agradecer. E pedir desculpa de estar aqui tomando o tempo dos senhores, porque os senhores é que tinham que estar falando, mas isso é a culpa da Maria Lúcia. Muito obrigada e parabéns mesmo. É. Eu acho que essas palestras, né, são importantíssimas, porque nós estamos vivenciando, né, um mundo em que a educação está péssima, né? Eu sinto que os alunos, de ano para ano, né, eles têm muita dificuldade em compreender o que eles estão lendo. Mas isso por quê? Porque há uma verdadeira massificação, né? Passa-se para ele, você tem que saber isso, e você vai fazer prova, e depois você vai fazer prova para a OAB, né? Mas o aluno, ele não pensa mais, ele não tem mais condições, que eu acho que isso é terrível. Você dá uma questão, às vezes tem alunos, lógico, há exceções à regra, mas ele não consegue compreender o que você está querendo. Mas o que é isso? É falta de leitura, toda hora o WhatsApp, é Google. Então, isso é muito triste. Um país só se constrói pela educação, né? E eu acho que essas palestras elas vêm a estimular, né? Eu sinto que alguns alunos falam comigo: eu gostei muito da palestra, foi fantástico, e começam a ter um interesse em ler, né? Em começar a desenvolver um pensamento, né? Eu queria agradecer muitíssimo, doutor Sidney,
gostaria de falar alguma coisa para nós encerrarmos? Não, Gostaria de agradecer muitíssimo. assim, eu não poderia deixar, né, de agradecer a presença e as palavras carinhosas, né, com o Instituto, né? O Instituto tem procurado produzir conteúdo e hoje as ferramentas da tecnologia têm nos permitido um acesso maior, como bem pontuou a professora Adriana Santos. Enfim, então, enfim, a gente tem procurado oferecer o máximo possível de informação num momento tão difícil para a sociedade no mundo inteiro, né? Antes de concluir, enfim, e agradeço aqui individualmente, né, as brilhantes falas, né, do professor Cristiano, querido amigo Cristiano, enfim, que traz, né, não só, né, as suas contribuições acadêmicas importantes, né, mas assegura, né, a presença da memória do nosso glorioso Fernando Fragoso sempre. Então, a Fernando presente, né, na família, a família, né, mantém a estirpe, o espaço e a memória dele aqui, né, sempre acesa, o que é muito importante para a memória do Instituto. Nós estamos fazendo, né, nós seguimos lembrando os 180 anos, professor Adriano. Então, são 180 anos tentando contribuir para a melhoria do debate jurídico no país, né, para a melhoria das demandas da sociedade, e é fundamental a presença de vocês, essa informação, essa disponibilidade, né, que o Instituto recebe, né, de figuras tão ilustres, né, como o professor Câmara, enfim, que, ao contrário do que disse ao longo da sua exposição, nos manteve atentos o tempo todo. É, e, a, e em breve temos que organizar aí o relançamento dessa obra importante aqui no Instituto. Enfim, nós temos um espaço para isso, e seria muito importante para alimentar, inclusive, as próprias atividades da Comissão de Filosofia, que tem sido estratégica nesse trabalho. Obrigado pela referência, professor Adriano. A escola. A escola é um dos instrumentos que tem tentado trazer, né, esse protagonismo para um debate jurídico do mais alto nível, num momento onde, repito, passamos por uma crise institucional gravíssima, né, no âmbito mundial dos nossos princípios democráticos. É curioso observar que, ao mesmo tempo em que conseguimos ter, né, um debate, uma linha de argumentação e ideais muito progressistas de avançar nos princípios civilizatórios, por outro lado, nós temos uma resistência absurda hoje, fruto justamente desse mundo conflagrado, né, que nós vivemos, ou seja, essa configuração extremista de lado a lado tem dado margem ao que há de mais nocivo, né, e de mais perverso que o ser humano pode oferecer. Então, é importante esses espaços para que se mantenha, né, presente a sanidade na natureza humana, né, como forma de nós avançarmos, né, nas conquistas que a humanidade vem engraçando, né. Nós falamos aí, né, de retomar o discurso pós-guerra. Eu vou até mais longe, na verdade, né? A gente tenta avançar no discurso civilizatório, né, desde dos princípios onde o indivíduo passa a ser personagem central da Revolução Francesa. Então, nós temos aí essa trajetória, que é uma trajetória que já não é curta, nos impõe, especialmente as instituições comprometidas, com os pilares da nossa institucionalidade constitucional, se mantenha firme e presente, levando conteúdo que está disponível. E aí posso dizer a vocês, é incrível, né, o volume de acessos posteriores aos dias do evento. Nós temos hoje aqui um evento, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas essa quantidade de pessoas era totalmente irrelevante comparada com a quantidade de pessoas que acessam depois, em razão da facilidade que as ferramentas e hoje o Instituto pode oferecer para toda a sua comunidade, não só a comunidade de associados, mas para toda a sociedade, né? Enfim, né? Então, uma palestra, um evento como esse,
ele não atende só, né, a comunidade jurídica, ele atende toda a comunidade das pessoas ligadas à área de humanas, interessadas em receber informação. É um debate muito adulto e maduro sobre a importância da filosofia do direito para a organização da estrutura social. Então, é uma felicidade enorme. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, a disponibilidade e o carinho de estar aí, sem deixar de ressaltar que isso só é possível por conta da nossa líder, professora Maria Lúcia Girão, que vem tendo um empenho enorme de manter, né, essa pauta firme e presente e protagonista no cenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Agradeço a presença de todos, aqueles que estão nos ouvindo, e, mais uma vez, um abraço carinhoso aos palestrantes e participantes de hoje pela sua disponibilidade. Eu apenas gostaria de ressaltar aqui também o grande trabalho da doutora Leila Pozzi com a escola, né? E que tem sido um trabalho árduo, fantástico e que é, merece aí todo o nosso respeito, o nosso carinho e os nossos cumprimentos. Não só a doutora Leila Pozzi, mas como ao nosso presidente Sidney Sanches, que querem realmente viabilizar, né, a cultura, esse aspecto acadêmico do IAB. Muito obrigada, presidente, muito obrigada, doutora Leila Posse, e muito obrigada aos palestrantes, doutor Cristiano, doutor Luiz Obrigado. Câmara e é, Adriana. Sim. Você queria falar alguma coisa, doutor Cristiano? Eu queria só agradecer novamente o convite, agradecer também o presidente Sidney Sanches pelas referências ao meu pai, que tinha por você uma estima muito profunda, você sabe disso. E eu sempre estarei presente ao IAB, até pretendo estar mais presente se a UERJ e o escritório deixarem. É sempre um prazer. Obrigado pela sua permanência até hoje e parabéns também, doutora Adriana, pela palestra, professor Jorge Câmara. Uma honra estar aqui com vocês e uma satisfação. Posso Ok. só falar uma coisinha? Eu não sei se vocês perceberam, a Maria Lúcia, ela introduziu um tema de uma profundidade gigantesca, porque se nós estamos aqui querendo dar voz ao acusado, ao investigado, ela falou que o aluno da faculdade de Direito não está conseguindo acompanhar e desenvolver, né? E aí, nessa questão, a dogmática é que fica imperando, né? Porque aí ele vai apenas se voltar, como ela disse, para a questão de concurso, disso. Eu vejo isso pelos próprios, quando tenho estagiários, quando eu digo, eu vou dar uma palestra de filosofia, não, não vai ganhar nada, o sujeito na cabeça, ele, com a primeira coisa que ele diz, não vai ganhar nada com aquilo, então ele não se interessa pela filosofia. É, Isso é muito triste, mas entende? Eu acho que a gente realmente tem que começar a pensar nesse outro viés. Não adianta a gente se preocupar com o fim da linha se o começo dela está com problema, né? Só isso. Desculpa, mas Não, agradeço. mas Vocês só enriquecem essa possibilidade. Esse é o isso é agradecimento. importantíssimo. Eu tenho alguns alunos que, lógico, não são todos, né? Mas tenho alguns alunos que se interessam realmente em estudar, em compreenderem o direito, e, como dizia o professor Aquiles, não em entender, mas compreender o direito, né? Então, eu tenho alunos fabulosos, mas eu sinto que alguns estão talvez pela vida dura de trabalhar, de manter uma família, né? Então, de quererem resolver a sua vida, né? Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração, né? Toda essa dificuldade de manter uma família, de manter um trabalho e ir para a faculdade, né? Mas nós temos que, por dever, procurar chamar atenção, porque amanhã eles serão juízes, serão procuradores, serão advogados, né? Então, eu acho que é nosso dever, nós temos essa responsabilidade.
Então, agradeço a todos e, em especial, ao doutor Sidney Sanches, que nos deu a alegria de estar presente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Uma boa tarde. Boa Tchau. tarde, boa tarde. Ah, Obrigado, gente. Bom dia, gente, até logo. bom dia.